Da tribuna da Câmara, o deputado Bibo Nunes criticou a propagação sistemática de mentiras pelo governo Lula e questionou as motivações de mentiras, como no caso em que a ministra Marina Silva afirmou que metade da população passa fome. O deputado disse: "Eu me questiono, interessa a quem dizer que o Brasil tem muitas pessoas famintas? É evidente que interessa ao PT. Por quê? Por onde o PT passa, o PT multiplica a pobreza. Por quê? O PT depende dos votos da pobreza." Bibo Nunes apontou que, segundo os dados do próprio governo, o PT venceu nos estados em que há mais pessoas vivendo de Bolsa Família do que empregados. Ele disse: "Isso é um caos, é a divina decadência. Pessoas estão recebendo sem trabalhar. Quando alguém recebe sem trabalhar, alguém trabalha sem receber. E quando isso acontece, quando um trabalhador vê que está trabalhando para outro receber sem trabalhar, ele fica desmotivado e começa a trabalhar menos. Assim começa a ruína de um país, e é isso que o PT é especialista em fazer." O deputado afirmou: "O PT quer essas pessoas na pobreza, recebendo a sua cota de miséria, para, depois da eleição, votarem no PT. Essas pessoas estão acostumadas com a miséria e o PT as mantém na miséria." A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara, do canal Te Atualizei, e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, época de publicação ou qualquer outro critério. O inquérito já está no terceiro relator, o ministro Benedito Gonçalves, que mantém vigente, dia após dia, a decisão que subtrai a renda de famílias e empresas. Há mais de 19 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Digníssimo presidente Gilberto Nascimento, nobres colegas, uma honra estar neste ringue onde eu luto pelo Brasil. Se fala tanto em número de pessoas que passam fome no Brasil. O presidente Lula disse na campanha que eram 33 milhões de pessoas famintas. Depois, a sua ministra Marina disse que são 120 milhões de famintos no Brasil. O Banco Mundial diz que são 2% da população, cerca de 4 milhões. Aí eu me questiono, interessa a quem dizer que o Brasil tem muitas pessoas famintas? Evidente que é o PT. Por quê? Por onde o PT passa, o PT multiplica a pobreza. Por quê? O PT depende dos votos da pobreza. Vejam os dados apresentados pelo próprio governo, onde o Bolsa Família, em 12 estados, onde o PT venceu a eleição, a maioria da população, a maioria, pasmem vocês, recebe mais Bolsa Família do que emprego formal. Isto é um caos, é a divina decadência. Pessoas recebendo sem trabalhar. Quando alguém recebe sem trabalhar,
alguém trabalha sem receber. E quando isso acontece, um trabalhador vê que está trabalhando para outro receber sem trabalhar, desmotiva, ele começa a trabalhar menos, e aí começa a ruína de um país. E é isso que o PT é especialista em fazer. 12 estados, dados do governo, pessoas ganham mais no Auxílio Brasil, do Bolsa Família hoje, do que no emprego formal. Isso é muito grave. Uma geração de inúteis, geração de incompetentes está sendo criada no nosso país. Qual é o futuro dessas pessoas? Que emprego terão? Qual é o lazer? Qual é o ensino? Qual é o desenvolvimento? Nada. O PT quer essas pessoas da pobreza que recebam a sua cota de miséria para depois da eleição votarem no PT. E essas pessoas estão acostumadas com a miséria. Acostumaram com a miséria e o PT mantém na miséria. 12 estados estão aí. Pessoas recebendo mais Bolsa Família do que emprego formal. Isto é pura vergonha. Isto é falta de dignidade. Senhor presidente, demais parlamentares, peço a todos que prestem atenção na narrativa criada pelo desgoverno Lula, o descondenado, que só foi candidato por conta de uma manobra que todos nós já conhecemos. A estratégia que ele está utilizando agora, de atacar a independência do Banco Central. Vejam só, as empresas correndo do Brasil. Já passamos de mais de 500 mil empregos perdidos em apenas um mês do desgoverno Lula. E o que ele faz? Começa a atacar a própria economia do nosso país. Por que ele está fazendo isso? É muito simples a resposta. Ele quer encontrar um culpado, Salles, um culpado para o seu desgoverno com relação à nossa economia. O Congresso Nacional aprovou a independência do Banco Central, meus amigos. Ele começa a atacar a autarquia para tirar sua responsabilidade quando, daqui a 6 meses, o Brasil vai estar em inflação que ninguém vai aguentar. Aí ele vai dizer, o que é o descondenado? Não, a culpa é do Banco Central que não abaixa os juros. Isso é uma vergonha para o nosso país. Então é importante que a população fique atenta, é importante que os parlamentares fiquem atentos o que realmente está acontecendo na República Federativa do Brasil, que infelizmente é governado hoje por um descondenado que foi candidato por conta de uma manobra que todos nós já conhecemos e que o processo não foi justo, foi totalmente contaminado porque escolheram um candidato. Todos sabem disso. E eu também, grande presidente, todos falam agora dos 30 dias que está fazendo com relação aos ataques às sedes dos 3 poderes. Quem foi o maior beneficiado com tudo isso? Quem foi que utilizou politicamente tudo isso? Por isso que é importante que os parlamentares assinem a CPI, a CPMI, para que possamos, através dos parlamentares, deputados federais e senadores, todos sem exceção, termos conhecimento do que realmente de fato aconteceu e quem são os verdadeiros culpados, porque já está claro por diversos vídeos que tinham infiltrado os black blocs, utilizando todo o seu poder de fogo contra as instituições democráticas. Então, senhor presidente, é importante que todos assinem. Precisamos de quase 200 assinaturas entre deputados e senadores para fazermos uma CPMI correta, justa e que traga a verdade para o Brasil.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, primeiro quero declarar aqui nesta casa toda a honra e toda a glória ao Senhor. Quero cumprimentar o presidente, que foi colega de meu pai, Pedrinho Valadares, e 20 anos após estou aqui nesta casa, ocupando a tribuna que por muitas vezes meu pai ocupou. Venho aqui nesse momento me somar ao discurso do deputado Gilberto, Cabo Gilberto, meu conterrâneo nordestino, lá da Paraíba, onde a gente está vendo ataques descabidos à autonomia do Banco Central. E eu quero aqui debater e destacar os dois motivos por que isso pode estar acontecendo. Primeiro, o presidente, o ex-condenado Lula, pode realmente acreditar que metendo a mão na taxa de juros poderá ajudar o país. Talvez se esqueça que da última vez que isso aconteceu, em 2016, com a presidente Dilma, onde, ignorando os sinais de inflação, meteu a mão nos juros, baixando de qualquer jeito, nós entramos na maior crise econômica da história recente. Os juros nada mais é, deputado Eduardo Bolsonaro, que o preço do dinheiro. E quem aqui se esqueceu da época do Sarney, onde quis meter a mão no preço de gêneros e de produtos e nós tivemos hiperinflação. Eu acho que dificilmente o governo pode realmente acreditar que isso é possível. Eu acho que ele está indo muito mais pelo outro lado, que é buscar um culpado, porque sabe que o Brasil não vai crescer, sabe que o descontrole econômico, o descalabro econômico que o Brasil vive vai levar o nosso país para uma recessão muito forte, talvez pior do que vimos em 2016, e já busca o culpado, que foi eleito o melhor presidente de Banco Central da América Latina e melhor presidente de Banco Central do mundo. E agora vem esse governo, a presidente Gleisi Hoffmann, dizer que tem que mexer na autonomia do Banco Central. Quero dizer que Campos Neto é um economista respeitado, o seu avô, Roberto Campos, um dos maiores economistas do mundo, e nós não iremos admitir que mexa na autonomia do Banco Central, porque isso reflete inflação, e quem sofre com a inflação é o povo pobre do nosso país, é o povo pobre do nosso Nordeste, é o povo pobre do nosso estado de Sergipe. Vamos lutar para que o Banco Central mantenha sua economia, sua autonomia, e que a economia brasileira seja resguardada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas deputados.